adorava outros deuses, não era um servo de Deus. A expressão aqui é apenas uma expressão que fala sobre a soberania de Deus. Logo que Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele resolveu levar alguns judeus para a Babilônia e resolveu colocar na cabeça deles uma mentalidade babilônica. Parece que Nabucodonosor entendia que não basta você converter o povo, você tem que convencer esse povo, ou você tem que, de alguma maneira, torná-los para você. Não basta você você precisa converter esse povo à sua mentalidade. E foi isso que Nabucodonosor tentou fazer. Veja o que ele faz. Ele começa com um processo de educação. Nabucodonosor, ele tenta promover um verdadeiro MBA ou um MBA, como nós temos ouvido por aí. Chama Mestre Babilônico de Administração. É isso que ele está querendo, é um MBA, um mestrado babilônico de administração. E ele chama esses jovens agora, traz esses jovens, ele tenta oferecer para eles algumas coisas. Primeiro, ele percebe que esses jovens são os melhores alvos para você enculturar, para você converter. Por quê? Primeiro, o texto diz que eram pessoas influentes, nobres, versículo de número 3, alguns da linhagem real, outros nobres. Então eles tinham uma certa influência. Imagine, se você educa um jovem como esse, se você converte um jovem desse à sua causa, esse jovem terá influência sobre outros e ele vai multiplicar. Além do mais, eles precisavam ser jovens com potencial. Veja as necessidades e as exigências aqui. Primeiro, por que eles tinham que ser jovens? Porque sendo jovens, eles não estavam completamente enraizados na tradição e na cultura judaica. As raízes deles ainda eram raízes novas. É muito difícil você mudar a mente, a mentalidade de uma pessoa mais experiente, que já está totalmente enraizada em uma tradição. Mas jovens, eles estão começando agora. Eles se lembram de o que eu recebi em casa do meu pai e da minha mãe, mas meu pai e minha mãe podem estar errados, e quem sabe esse outro caminho que é melhor. Eles se lembram daquilo que eles receberam na igreja, na tradição cristã, que eles foram criados, mas, cada um tem que tentar a sua própria sorte, não é verdade? Então deixa que eu tenha a liberdade de escolher o meu próprio caminho. Eram jovens, as raízes não estavam tão profundas. Eles podiam ser mudados e transformados mais rapidamente. Eles eram mais flexíveis, mais curiosos com relação a novidades. Além do mais, esses jovens aqui, eles tinham que ter uma aptidão para o estudo, para aprendizado. O texto diz, eram homens cheios de sabedoria, deveriam ser jovens cheios de sabedoria, cheios de inteligência, instruídos, pessoas que já gostavam de alguma coisa nova. Vamos ver uma novidade. Eu sou aberto para o novo, sou aberto para uma proposta. Então esse era o grupo alvo nesse MBA de Nabucodonosor. Segundo, observe a proposta dele. A melhor proposta para você trazer jovens para o seu lado, qual é? Ofereça uma bolsa de estudos. E Nabucodonosor ofereceu uma bolsa de estudos. Dê uma olhada no versículo de número 5. Desculpe, eu trabalho com educação. Eu não posso deixar de observar essas coisas aqui. Verso de número 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O que eles têm aqui então? Ele oferece essa bolsa de estudo. Vocês serão sustentados para estudar, vocês receberão um alimento e vocês poderão estudar, não tem que pagar nada para o curso que vocês farão. O curso dura 3 anos, e depois disso, você ainda tem a promessa de um futuro brilhante. Você vai assistir diante do rei. Emprego garantido, vocês assistirão diante do rei e vocês ajudarão o rei. É uma proposta tentadora. A terceira coisa que Nabucodonosor faz, ele coloca um currículo. O que eles teriam que aprender? Primeiro, eles têm que aprender a língua. A língua seria o aramaico. Não existe nada errado você aprender uma outra língua. No mundo globalizado, você ser bilíngue é ótimo. Então eles poderiam aprender uma outra língua. Obrigado, Sr. Fábio. Eles poderiam de fato aprender uma outra língua ali. E observe uma coisa bem interessante
nesse aspecto, mas não era apenas a língua que eles tinham que aprender, eles precisavam também aprender a cultura do povo. Agora, aqui está um problema. Cultura não é apenas uma tradição. Cultura é a maneira de um povo, de um grupo, de uma nação olhar para a vida, ver a vida. O centro de uma cultura, o cerne de uma cultura é uma cosmovisão, é um mapa da realidade. Quais são os valores? Quais são as crenças? Aqui você tem o cerne de uma cultura. Quando o texto diz que Daniel deveria ser instruído, e os amigos dele deveriam ser instruídos na cultura dos babilônios, eles aprenderiam a pensar o que os babilônios pensavam, eles aprenderiam a valorizar os que os babilônios valorizavam, eles teriam que submeter as mesmas crenças dos babilônios. Permita-me dizer uma coisa para você que aqui está. O mundo age dessa mesma forma comigo e com você. Propostas fantásticas. Um futuro brilhante. Mas a condição é que você pense como o mundo pensa. Que você valorize o que o mundo valoriza. Que você se integre nesse mundo e nunca seja diferente. Que você aprenda a cultura e você receberá o seu MBA. Qual que era o método de mecanismo? Integração. Para Daniel ser integrado na Babilônia, não tinha alguém chamado Daniel, não tinha outra pessoa chamada Ananias, não tinha outra pessoa chamada Azarias, nem... Então vamos mudar os nomes deles. E assim eles serão totalmente integrados. A mudança de nome na Bíblia Sagrada está intimamente ligada à mudança de uma identidade. Esses jovens, eles não podem se sentir estranhos, eles não podem se sentir ETs na sociedade. Então vamos mudar o nome deles e eles serão integrados e eles serão aceitos. É interessante que o rei Nabucodonosor prometeu para os judeus um futuro brilhante. Ele tentou retirar deles qualquer barreira de resistência. Nabucodonosor queria que aqueles jovens fossem completamente integrados na cultura babilônica e eles seriam identificados como sendo um com os babilônios e poderiam trabalhar ali. Essa foi a proposta de Nabucodonosor. Qual que foi a resolução de Daniel? O versículo de número 8, aparece aí um recurso de ênfase. Resolveu Daniel firmemente. Essa é uma expressão muito interessante, porque aqui você está dando uma ênfase. Por 3 anos eles seriam instruídos naquele curso, e Daniel resolve agora, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Aqui eu quero mostrar para vocês o que não era um problema para Daniel e o que passou a ser de fato, qual era o verdadeiro problema para Daniel. O problema para Daniel não era a proposta do curso. Ele poderia muito bem trabalhar diante do rei e trabalhar naquele império, como ele fez. Pelo restante da vida dele, cerca de 70 anos, Daniel ali esteve. Versículo de número 21 diz que Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Durante todo o período, mudanças políticas, Daniel continuou sendo um dos sábios daquele império. O problema para ele não era aceitar a proposta de emprego que Nabucodonosor tinha para ele. Ele poderia fazê-lo como ele o fez. O problema para ele não era aprender a língua dos babilônios, aprender o aramaico. Ele faz. Eu não sei, uma coisa que você não consegue perceber, porque nós lemos a Bíblia traduzida para o português, mas se nós estivéssemos lendo a Bíblia no original, você veria que o capítulo 1 é em hebraico, capítulo 2 é em aramaico, até o capítulo 7 é aramaico, capítulo 8 volta para o hebraico. Ou seja, ele aprendeu a língua. Não era difícil aprender a língua. Não era difícil um sistema de estudo de 3 anos. Daniel não era aquele jovem preguiçoso que dizia, eu só quero frequentar esse MBA durante 2 meses, depois eu quero o diploma e acabou. Mas isso não era o problema para ele. O problema para ele era o conteúdo. Aliás, um outro problema para ele nem foi a mudança de nome. Em momento algum ele se revolta com a mudança do nome. Mas o problema para ele era o conteúdo.
O conteúdo implicava que ele se amoldasse às exigências de Nabucodonosor e ele começasse a se alimentar daquilo que vinha das finas iguarias do rei, que por alguma razão ele entendeu que aquilo seria contaminar-se. Aceitar aquilo que vinha de Nabucodonosor e ingerir essas coisas, passar a absorver essas coisas, de alguma forma ele entendeu, esse conteúdo, isso significa desagradar ao Senhor Deus. E nesse ponto, ele teve que colocar um limite. Eu e você precisamos de sabedoria de Deus para saber até onde nós podemos ir. E em que nós devemos dizer, isso eu não posso aceitar, com isso eu não posso conviver. Há momentos na minha vida e na sua vida que uma divisão precisa ser estabelecida entre aqueles que são servos de Deus e aqueles que estão no mundo, aqueles que andam na luz e aqueles que estão nas trevas. Não dá para você viver uma vida nebulosa. Não dá para você caminhar e servir a dois senhores. Estabelecer a distinção em alguns momentos de uma generosidade dos incrédulos é muito difícil. É engraçado porque quando uma pessoa que não crê em Deus, que não teme ao Senhor Deus, quando ela te ofende, quando ela te chuta, é mais fácil você dizer, então não quero nada a ver contigo. Não tenho nada a ver contigo, não quero saber de você. Mas quando ela te trata com generosidade, com bondade, quando ela te oferece uma bolsa de estudos, quando ela te oferece sustento completo, quando Nabucodonosor parece ser tão bondoso assim, a tentação é você dizer, tá bom, eu aceito, vai. Quando ela paga o seu jantar, quando ela paga a sua entrada no cinema, quando ela te convida para a festinha, ela diz, todos terão que pagar, mas a sua é de graça, claro. Você diz, é muito mais difícil. Quando ela te oferece a primeira bebida, quando ela ainda vai um pouco além e sugere que você utilize algumas substâncias químicas que não farão nenhum mal para a sua saúde, que mal tem? E ela é generosa. É tão difícil. E não foi fácil para Daniel. Foi difícil para Daniel. Mas como que ele fez? Tem 3 coisas que eu quero que você observe dessa resolução de Daniel. Primeiro, foi uma coragem com entendimento. Daniel não foi estúpido. Daniel não foi tolo. É interessante porque muitas vezes as pessoas pensam que se converter a Deus e crer em Deus significa você aposentar o seu cérebro. Não, Daniel não fez isso. Daniel foi muito inteligente e ele assumiu essa coragem com discernimento. Ele conseguiu, em primeiro lugar, distinguir a linha divisória. Com o que eu posso concordar? Com o que eu não posso aceitar? Ele poderia concordar com a mudança de nome, ele poderia concordar com o emprego, ele poderia concordar até mesmo com o período que ele ficaria ali. Mas em mudar a mente dele, as crenças dele, os valores dele, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Então ele conseguiu distinguir a linha divisória. A questão não é até onde eu devo ir. A questão é simplesmente dizer, onde é que eu devo ir? Daniel entendeu, nesse lugar, nesse caminho eu não vou. Eu não posso ir. Ele resolve firmemente. Segundo, Daniel conseguiu distinguir quando é que ele não poderia aceitar o próprio comodismo dos colegas dele, dos outros judeus. Você percebe na Bíblia Sagrada que os outros judeus não se revoltaram. A iniciativa aqui não foi de Ananias, Misael e Azarias. E não eram apenas esses que estavam lá, tinha outros judeus. Sabe quando você quer tomar uma decisão e parece que os seus pares, parece que o seu grupo não vai contigo?